e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Patrícia Amorim para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 9ª sessão ordinária em 7 de março de 2006. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, e Sebastião Ferraz, segundo secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Sami Jorge, Marcelino de Almeida, Márcio Pacheco, Rogério Bittar, Jorginho da SOS, Dr. Carlos Eduardo, João Cabral, Patrícia Amorim, Pastora Márcia Teixeira, Tereza Berger, Argemiro Pimentel, Cláudio Cavalcante, Fernando Guzmão, Dr. Adilson Soares, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Brizola Neto, Edson Santos, Nadim de Rio das Pedras, Dr. Jairinho, Ivan Moreira, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Silvia Ponte e Nereide Pedregal. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 17h20. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está aberto. Onde está? Está reaberta a sessão, se não tem escrito. Ah, sim. Aí, terminada a primeira. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, vereador Edson Santos. Uma aguinha eu vou tomar, meio a meio. Senhor presidente, nobre vereador Sebastião Ferraz, senhoras e senhores vereadores, eu venho aqui para tratar de um assunto que creio, do interesse direto dos servidores, funcionários da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas, da administração direta do município, que é exatamente a eleição do Conselho de Administração do Prev Rio. Esse Conselho de Administração, ele tem como competência, dentre outras coisas, cuidar da gestão do fundo de previdência dos servidores do município. Fundo esse que tem sido objeto de polêmica, cuja, não o fundo, mas a gestão desse fundo tem sido objeto de polêmicas, de questionamentos, não só da Câmara, mas também de servidores, de associação de servidores, e a própria Prefeitura mesmo não tem, o Poder Executivo ainda não tem, de uma forma pronta e acabada, respostas a oferecer à Câmara e principalmente aos servidores que são os interessados diretos na boa gestão
né, do Fundo de Previdência respostas, né, concretas a respeito, né, de repasses, a que faz direito, né, o Fundo de Previdência dos servidores, a polêmica de quem deve, se o Fundo de Previdência deve à Prefeitura ou se a Prefeitura deve ao Fundo de Previdência. Eu tenho minha opinião formada, eu acho que o Fundo de Previdência, ele sofreu saques de forma indevida pelo Executivo e que esses recursos devem retornar ao Fundo de Previdência a fim de podermos, né, trabalhar efetivamente, né, os recursos desse fundo, tendo em vista a sua finalidade, né, a sua atividade fim, que é tratar da aposentadoria dos servidores do município do Rio de Janeiro. De forma que esse Conselho de Administração, ele tem uma importância, que eu diria assim, fundamental para os servidores do município do Rio de Janeiro. E ele, renovado de período em período, né, há renovação através da eleição, né, direta de seus integrantes, e que deve receber uma publicidade mais ampla possível, né, e ter se facilitado de uma forma o mais profunda possível a participação dos servidores, né, que são diretamente interessados nessa questão e que devem colocar à frente do Fundo de Previdência, né, representantes que efetivamente, independente, né, de posicionamento político, vai cuidar, né, de da boa gestão, né, do Fundo de Previdência. Eu levanto isso porque eu estou muito preocupado com esse processo de eleição do PREV-Rio. Muito preocupado. Preocupado porque houve uma politização desse processo. Há um interesse do Poder Executivo, da Secretaria de Administração, em ter o controle e, efetivamente, tem o controle do processo eleitoral, o que pode possibilitar, né, que figuras, pessoas ligadas à administração, ao secretário de administração, à atual direção do PREV-Rio, sejam eleitas e que as vozes, né, que questionam, né, a forma de gestão, as ações, as decisões tomadas em relação às aplicações do Fundo de Previdência se calem, né? Então, eu entendo que há um vício de origem na construção desse processo eleitoral que coloca sob o controle da Secretaria de Administração a eleição do PREV-Rio, quando, na verdade, senhor presidente, a eleição do PREV-Rio deveria estar sob o controle e a gestão dos funcionários, dos servidores públicos do município do Rio de Janeiro. A Secretaria de Administração envia, inclusive, um comunicado aos servidores, dizendo, olha, vai ter eleição no PREV-Rio, ótimo, né? Você está convidado a participar, a eleição é facultativa, né? Mas é importante que você participe, e você poderá participar através, né, das urnas colocadas, urnas eletrônicas colocadas à sua disposição em vários locais. Aqui está dizendo, inclusive, assim, o seguinte: procurando uma maior participação, serão disponibilizados no horário de expediente, nos locais abaixo relacionados, equipamentos para que você, caro colega, vote. Todas as CREs, e nós temos 2 diretores de CREs que são candidatos ao Conselho de Administração do PREV-Rio. Sabemos do peso da educação, né, dentro do funcionalismo público municipal, né, o peso eleitoral da educação. Então, todas as CREs receberão uma urna eletrônica.
né? A Procuradoria-Geral do Município, o Centro Administrativo São Sebastião, o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aí vem mais à frente, comunicado do senhor presidente da Comissão Eleitoral, que diz o seguinte: ele estabelece uma senha. Olha só, isso aqui é um documento do PREV-Rio, emitido pelo PREV-Rio. E o servidor recebe uma senha do PREV-Rio. Eu pergunto, quem tem o controle dessa senha? Quem pode acessar a senha do servidor João Batista da Silva? Será que essa senha, ela pode ser acessada, né, por determinadas pessoas e que, por conseguinte, poderão votar no senhor João Batista, pelo senhor João Batista, numa determinada candidatura? Então, esse é um vício na origem do processo eleitoral do PREV-Rio. Outra questão que me chega, denúncia, que os servidores que têm o seu CPF com início com algarismo 0, o sistema não recebe, o sistema não reconhece. Então, esse servidor terá que ir ao Centro Administrativo São Sebastião para votar manualmente. Por que só lá no Centro Administrativo São Sebastião? Quer dizer, o cidadão que está distante, trabalha aqui na Câmara, entra às 8 horas, sai às 6, às vezes tem sessão extraordinária na casa, fica até mais tarde, etc. É que esse cidadão, mesmo com o interesse que teria em participar da eleição do PREV-Rio, ele vai se deslocar da Câmara, que é próxima aqui, é só pegar o metrô, que vai se deslocar da Câmara para o Centro Administrativo São Sebastião para votar? Esse é um elemento que facilita a participação dos servidores nesse processo eleitoral. Então, não é uma questão pequena que eu estou aqui a colocar. Foi, inclusive, a Associação dos Funcionários do PREV-Rio entrou com pedido de liminar de suspensão do processo eleitoral. Mas a gente sabe que a liminar que foi deferida hoje poderá ser cassada hoje ainda, né? A Procuradoria do Município, ela é muito eficiente na sua ação de defesa dos interesses, né, do Executivo, do Poder Executivo, da Prefeitura, etc. E me estranha, inclusive, que a Procuradoria do Município ela seja chamada a se pronunciar, a intervir, porque a Procuradoria ela tem que entrar numa questão, por exemplo, né, de defesa do interesse do Poder Público, do Poder Executivo, em uma determinada situação. Agora, a eleição do PREV-Rio, a eleição do Conselho de Administração do PREV-Rio, aonde participam os servidores do município do Rio de Janeiro. O PREV-Rio é um instituto dos servidores, não é do Poder Executivo. E o Fundo de Previdência é dos servidores, não é do Poder Executivo. É evidente que, do ponto de vista dos investimentos a serem realizados pelo Fundo de Previdência, né, tem que se ouvir, inclusive, ter uma boa relação, até de fraternidade, né, de troca com o Poder Executivo, por exemplo, determinado investimento que o Executivo vai fazer e que efetivamente seja um investimento, por que não o Fundo de Previdência investir, participar, né, desse investimento, né, ser coparticipante desse investimento, mas não o Poder Executivo dispor dos recursos do Fundo de Previdência. E é em cima disso, senhor presidente, que cresce a importância do Conselho de Administração do PREV-Rio. E é em cima disso também que é fundamental que essa eleição seja a mais democrática possível, que os servidores tenham a maior autonomia possível para a escolha de seus representantes, e não uma eleição tutelada pela Secretaria de Administração. É uma eleição tutelada pelo senhor Antônio Pedro Índio da Costa, que tem interesse direto na condição de secretário de administração em ter o controle do Conselho de Administração do PREV-Rio, que cuida dos recursos do Fundo de Previdência. Então,
minha intervenção, ela tem como objetivo, primeiro, em nível de Câmara e da sociedade, dar conhecimento desses fatos. Segundo, embora a Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da questão do equilíbrio, né, dos repasses do PRV-Rio ao município e do município ao PRV-Rio, não tenha tido lá uma conclusão muito clara e nítida, dizendo claramente quem deve a quem, né? É importante que os servidores, que são, eu diria assim, os donos dos recursos do Fundo de Administração, do Fundo de Previdência, e aqueles que serão beneficiados a partir do investimento que fazem mês a mês para a constituição desse fundo, é importante que os servidores se manifestem e questionem a forma como essa eleição do Conselho de Administração do PRV-Rio foi montada. Foi uma eleição, está sendo montada para o que o senhor Antônio Pedro Índio da Costa, secretário de Administração, tenha o controle do Conselho de Administração do PRV-Rio. É evidente que existem candidaturas, né, de servidores, né, que têm se colocado na defesa, né, dos recursos do fundo, têm preocupação com isso. Eu acredito, inclusive, que aqueles candidatos mais identificados com a administração atual, né, da prefeitura, do executivo, ao chegarem no Conselho de Administração e tomarem conta, né, pé da situação, na condição de servidores, onde colocar, né, os seus interesses, né, os seus direitos acima das relações políticas, né, que tem, né, com a administração atual. Mas eu acho complicado, né? Eu acho uma intervenção indevida, né, do executivo, do prefeito César Maia. Não sei se o prefeito César Maia participou diretamente ou opinou diretamente sobre essa questão, mas se não opinou, é aquele negócio, deveria ter opinado, no sentido de que o senhor Antônio Pedro Índio da Costa, ele não se imiscuísse tanto nesse processo eleitoral do Conselho de Administração do PRV-Rio, que, mais uma vez, cujo envolvimento da administração, a preocupação em ter o controle daquela instância, né, que acompanha a gestão, né, do Fundo de Previdência, mais uma vez me traz desconfiança. Por que tamanho envolvimento, interesse em ter o controle, né, do Fundo de Previdência, com intervenção, né, do secretário, do presidente do PRV-Rio, enfim, né, da Secretaria de Administração, né, das coordenações regionais de educação do município do Rio de Janeiro? Por que tamanho envolvimento, por que tamanho interesse? Que tamanho interesse nessa questão, em ter o controle, né, do Fundo de Previdência dos servidores municipais? Senhor presidente, eu encerro aqui salientando, a liminar, ela está vigindo e, por conta disso, a eleição está suspensa. Mas a gente sabe que liminar, às vezes, no mesmo dia em que ela é emitida, ela pode vir a ser cassada por uma instância superior ou até mesmo pelo próprio juiz que emitiu a liminar. Então, mas que o que fica é exatamente isso. É um processo viciado, está viciado o processo de eleição para a eleição do Conselho de Administração do PRV-Rio, para a eleição dos representantes, dos servidores no Conselho de Administração desse órgão, né, de grande importância para os servidores do município do Rio de Janeiro. Infelizmente, a ação do Poder Executivo deformou algo que deveria ser
uma demonstração de democracia dos servidores do município, discutindo, né, os rumos do fundo de previdência do município e, a partir dessa discussão, evidentemente, escolhendo seus representantes. Mas fica gravada aqui essa denúncia e estaremos acompanhando passo a passo o desdobramento de toda essa situação. Espero que a Justiça ela não só suspenda, mas ela determine a realização de outro processo eleitoral, garantindo efetivamente a autonomia dos servidores. É o que eu tinha a dizer. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento à mesa para dar ciência das proposições recebidas. Requerimento 856/2006, da vereadora Aspásia Camargo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto para o senhor Gilberto Chateaubriand. Todos os vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 857/2006, de autoria do vereador Paulo Serri. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha Pedro Ernesto ao professor Aimone Camarbella, engenheiro civil e presidente da Academia de Letras e Artes e Ciências, ALAC. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 858/2006, de autoria da vereadora Patrícia Amorim. Requeiro à mesa diretora, na forma do regimento, que seja concedido um conjunto de medalhas de de medalha esportiva pan-americana ao atleta olímpico Flávio Viana Deuchoa, Canto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 855/2006, da vereadora Aspásia Camargo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 13 de março de 2006, no período das 14 horas às 18 horas, para apresentação do projeto de urbanização da Rocinha, vencedor nacional do concurso promovido pelo Governo do Estado e pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 813/2006, da vereadora Aspásia Camargo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 5 de abril de 2006, no período das 18h30 às 22 horas, para a solenidade do conjunto de medalhas de honra Pedro Ernesto para o senhor Gilberto Chateaubriand. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 781/2006, vereadora pastora Márcia Teixeira. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela, a partir das 18 horas do dia 19 de abril, para a realização da entrega de medalhas de Pedro
de medalha Pedro Ernesto em homenagem ao maestro Isaac Carabicheri. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 833/2006. Vereador Dr. Jairinho. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a reserva da data para a realização da solenidade no plenário desta Casa de Leis, no dia 2 de junho, às 10 horas, para a entrega de moções. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 742/2006. Do vereador Rogério Bittar. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário desta Casa de Leis no dia 2 de junho de 2006, às 18h30, para a realização solene de entrega de medalha Pedro Ernesto ao pastor Heber Magalhães Lens César. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 794/2006. Vereador Sami Jorge. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Pedro Teotônio Vilela, no dia 5 de junho do corrente, a partir das 18h30, para a realização da solenidade de entrega de medalha de mérito Pedro Ernesto à doutora Francisca Rodrigues Talarico. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 763/2006. Vereador Jorge Babu. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário desta Casa Legislativa para a entrega e solenidade de moções, que acontecerá no dia 6 de junho de 2006, às 18h30. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 790/2006. Vereadora Silvia Pontes. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 7 de junho de 2006, às 10h30, para a realização de solenidade para a entrega de moções em homenagem aos professores do projeto Longevida da Secretaria Especial da Terceira Idade. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento. Requerimento 797/2006, do vereador Rubens de Andrade. Requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja reservado o plenário desta Casa de Leis no dia 7 de junho, nos horários das 18 horas, para a solenidade da Semana Mundial do Meio Ambiente. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Não há manifestações. Aprovado. Requerimento 767/2006. Vereador Antônio Guaraná. Requer à mesa diretora, na forma regimental, sessão
plenário Teotônio Vilela, no dia 8 de junho de 2006, para a solenidade em homenagem a Jacarepaguá, às 10h30. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, está aprovado. Requerimento 752/2006, da vereadora Tereza Bergen. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 8 de junho do corrente ano, a partir das 18h30, para a realização da solenidade em comemoração ao Dia de Portugal. Não havendo os vereadores não se manifestando, está aprovado. Requerimento 822/2006, vereador Nadim do Rio das Pedras. Requeiro a mesa, na forma regimental, que seja cedido o plenário Teotônio Vilela no dia 9 de junho de 2006, às 10h30 e às 12h, para a entrega de demoções. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 772/2006, vereador Luiz Carlos Ramos. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela para a realização da solenidade de entrega de moções a representantes de comunidades no dia 6 de 2006, às 18h. Às 18h30. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, está aprovado. Requerimento 755/2006, vereador Marcelino de Almeida. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 12 de junho de 2006, às 14h, para a realização de solenidade em comemoração ao Dia da Marinha. Senhores vereadores que aprovam, está aprovado o requerimento. Requerimento 735/2006, vereador Ivan Moreira. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, que seja cedido o plenário Teotônio Vilela no dia 12 de junho de 2006, às 18h30, para a solenidade de entrega de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao senhor José Ribamar Saboia de Azevedo. Os vereadores não se manifestando, está aprovado o requerimento. Diz o primeiro.
vermelhinho fica mais bonito. Fica. Requerimento 803/2006. Vereador Carlos Caiado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela no dia 13 de junho do ano em curso, às 18h30, com a finalidade de promover a solenidade em homenagem ao Dia do Turista, com a entrega de moções alusivas aos eventos. Não havendo manifestação dos vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 783/2006, vereador Paulo Serri. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 14 de junho de 2006, às 18h30, para a realização de solenidade para a entrega de moções a líder comunitário do bairro do Andaraí. Não há manifestação de nenhum vereadores, está aprovado. Requerimento 782/2006. Vereadora Pastora Márcia Teixeira. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela a partir das 10 horas do dia 19 de junho para a realização de solenidade em comemoração ao Dia da Assembleia de Deus. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 825/2005. Vereador Dionísio Lins. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 20 de junho de 2006, às 18 horas, para a realização de sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário ao secretário estadual de Governo e de Coordenação, doutor Antônio Willen Garotim Mateus de Oliveira. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, está aprovado o projeto, o requerimento. Requerimento 739/2006. Vereadora Lilian Sá. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 21 de junho do corrente ano, a partir das 10 horas, para a realização de evento comemorativo, o Dia do Capelão Evangélico. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 800/2006. Vereador Brizola Neto. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão desta Casa de Leis no dia 21 de junho de 2006, das 18h30 às 21h30, para a realização de solenidade em homenagem a um ano de morte do ex-governador Leonel Brizola. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 827/2006. Vereadora Verônica Costa. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário desta Casa de Leis no dia 22 de junho de 2006, às 18h30, para a realização de solenidade em homenagem
aos atores e intérpretes da música popular. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 819/2006, vereador Jorge Mauro. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário desta Casa de Leis, no dia 23 de junho de 2006, às 10 horas, às 13 horas, para a realização de uma cerimônia de entrega de medalha Pedro Ernesto ao senhor Lu Lacerda. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, o requerimento está aprovado. Requerimento 743/2006. Vereador Rogério Bittar. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão deste plenário de Casa de Leis no dia 23 de junho de 2006, às 18 horas, para a realização da solenidade em homenagem ao deputado estadual Edson Albertais. Não havendo manifestação de nenhum dos vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 751/2006. Vereadora Tereza Berg. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 26 de julho do corrente ano, a partir das 18h30, para a realização de uma solenidade em lembrança do Dia Internacional do Combate às Drogas. Não havendo manifestação de nenhum vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 791/2006, vereadora Silva Pontes. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 27 de junho de 2006, às 10 horas e 30 minutos, para a realização, solenidade de entrega de moções e homenagem aos profissionais do projeto Revivendo, da Secretaria Especial da Terceira Idade. Não havendo manifestação de nenhum vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 806/2006. Requerimento 784/2006. Requeiro à mesa diretora. O requerimento, voltando a palavra, o requerimento é do vereador Paulo Serri. Requero à mesa diretora, na forma regimental, e a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 28 de junho de 2006, às 18 horas e 30 minutos, para a realização de solenidade, para a entrega de moções a líder comunitário do bairro do Grajaú. Não havendo manifestação de nenhum vereadores, está aprovado o requerimento. Requerimento 775/2006, vereador Argemiro Pimentel. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 29 de junho do corrente ano, às 9h30, para a realização solene de entrega de moções à comunidade Santíssima. Não havendo manifestações de nenhum vereador, está aprovado o requerimento. Requerimento 780/2006, vereadora Leila do Flamengo. Requeiro à mesa diretora, com o fluxo do regimento interno,
a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 29 de junho de 2006, às 19 horas, para a realização da solenidade em homenagem ao senhor Fabiano Crespo. Não havendo manifestação de nenhum vereador, está aprovado o requerimento. Requerimento 741/2006, vereador Rogério Bittar. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário desta Casa de Leis, no dia 30 de junho de 2006, às 18h30, para a realização da solenidade em homenagem ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Integração Governamental, Luiz Rogério Magalhães. Não havendo manifestação de nenhum vereador, está aprovado o regimento. O vereador Edson vai ler esse questão. Ai, meu God. Requerimento de número 806/2006, de autoria do senhor vereador Sebastião Ferraz. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário no dia 27 de junho de 2006, às 18h30, para a realização de solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Sérgio José dos Santos Peixoto, presidente da COPTREM. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai passar para a ordem do dia. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Vamos lá. Esgotada a matéria do prolongamento, Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. tramitação especial em regime de urgência Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1/2005, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que autoriza o Poder Executivo a criar o bairro de Santa Margarida pela subvenção do bairro de Cosme, área da P5, 18ª Região Administrativa, para encaminhar vereador Estefânia. Vê se não está sem fio aí. Ah, não, está desligado. Pega ele de cima. Tá. Não. Não tá, é lá ele. Alô. Os dois? Senhor presidente, diante da importância da matéria, gostaria de pedir verificação de quórum.
Os postos de verificações já estão liberados para que os vereadores possam se manifestar, registrar o seu voto. Como é uma verificação de voto, é a presença. Os vereadores que se encontram nos seus gabinetes, por favor, venham ao plenário para confirmar a sua presença. É uma verificação de quórum. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presente, 11 senhores vereadores, não há quórum para deliberar os trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoco para amanhã, a partir das 11 horas, sessão ordinária. Está encerrada a sessão.